Olá, que a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Vai algumas dicas importantes para você que vai na nossa viagem missionária ao Peru. Se você não vai na nossa caravana, mas também pretende ir ao Peru, você é mochileiro, vai com a família ou outra caravana, essas dicas também vai servir para você. Então anote aí. Como pano de fundo, você pode ver a cidade de Tacna. Este é o único rio da cidade de Tacna. Estamos aqui em Catamarca, Peru, preparando-nos para sair para a Cordilheira dos Andes. Primeira dica é com relação ao fuso horário. O Peru está a 2 horas de diferença do Brasil. Ou seja, se lá for 10 horas da noite, aqui será 8 horas da noite. E no horário de verão serão 3 horas de diferença. Segunda dica é, antes desta viagem, ore, jejue, consagre a sua vida a Deus. Nós vamos estar visitando os nossos missionários, fazendo trabalhos missionários, levando a semente do Evangelho, para que vidas sejam alcançadas e o reino de Deus seja edificado na terra. Então ore, consagre sua vida, peça a Deus para que Ele te use como um instrumento nas mãos de Deus quando você estiver lá evangelizando a nação peruana. Terceira dica, terceira informação que eu tenho que dar para você é a respeito dos gastos da viagem. Todos os gastos da viagem já estão incluídos quando você fecha com a gente. Você vai pagar o valor da passagem parcelada e um valor que você vai levar em mãos para o Peru. Tudo isso é te informado antecipadamente. E o valor que você vai levar em mãos vai cobrir todos os gastos que você terá lá, inclusive o translado para São Paulo, as viagens que vamos fazer dentro do Peru, o local que vamos dormir, a alimentação, os táxis que vamos pegar, tudo já está incluído. Este valor você vai sair com ele aqui em mãos em dólar e lá nós trocamos pela moeda peruana, que é o Novo Sol. Hoje o Novo Sol está mais ou menos quase 1 por 1. Isso vai variar de acordo com o dólar, se ele subir ou se ele estiver mais barato. A quarta dica é com relação à bagagem. Na bagagem de mão você pode levar até 10 quilos e na bagagem despachada até 23 quilos. Na bagagem de mão você não pode levar inflamáveis ou materiais cortantes. E também você não pode levar líquidos com 100 ml ou acima de 100 ml. E a bagagem não pode ser muito grande, porque ela tem que caber no bagageiro do avião. Se você nunca voou, seria mais ou menos o tamanho do bagageiro de um ônibus, um pouquinho maior. Ela tem que caber ali. Nesta bagagem de mão, é interessante você levar também uma roupa íntima, uma camiseta, uma blusa leve, caso a sua bagagem despachada extravie, até que você possa recuperá-la, ter uma roupa para poder ir usando. E na bagagem de mão também vale a pena lembrar sobre medicamentos controlados. Se ele estiver aberto, for uma caixa, não tem problemas, mas se tiver 2 ou 3 caixas fechadas, aí você vai precisar de uma receita médica, de uma autorização médica para poder levar esses medicamentos. A bagagem despachada
tanto a de mão, você tem que lembrar que ela não pode ser uma bagagem muito descômoda para carregar, porque você terá que carregar a sua bagagem 2, 3, 4 quarteirões e cada um vai ter a sua bagagem. E se ela for muito pesada, vai ficar complicado para você poder se locomover, porque vamos estar em vários lugares, pegar vários ônibus, vários táxis, hotéis às vezes que tem escada, que não tem elevador. Então você tem que estar preparado para uma mala que você consiga carregar durante a viagem. Quinta dica é com relação ao idioma. Que idioma se fala no Peru? No Peru fala o espanhol, mas 12% fala o aimara e mais 20% fala o quechua, principalmente na parte sul do Peru. E nas tribos indígenas, o Mastanaua, Kulina, Xaranaua, Kaxinawá. Mas fique tranquilo, sempre terá um intérprete para te ajudar, para te auxiliar. Se você for ministrar a palavra de Deus, terá um intérprete para se comunicar com as outras pessoas, caso você não fale a língua. E também para se comunicar com a família. Aqui no Brasil, você vai poder comunicar nos hotéis, nos locais que tem hotéis, através do Wi-Fi. Vale a pena lembrar, e quando nós formos para a Cordilheiras dos Andes, podemos ficar 2 a 3 dias sem comunicação nenhuma, por rádio, por telefone, por internet, por não ter comunicação naquele local. Sexta dica é com relação à alimentação. A melhor culinária do mundo está no Peru. Nós temos que tomar cuidado com alguns tipos de alimento que nós não conhecemos. Com relação à água, por exemplo, nós só podemos tomar água de garrafa, água industrializada. Jamais tomamos água de torneira ou sucos, até mesmo em restaurante, porque não sabemos se é feito com água de garrafa, água mineral ou não. Também tomar cuidado com a pimenta e outros alimentos. Se você tiver dúvida com relação ao alimento que você não conhece, pergunte antes, porque um alimento que você comer e te fizer mal pode prejudicar toda a sua viagem, estragar toda a sua viagem. O Peru tem mais de 1000 variedades de milho, mais de 1000 de batatas, e a base alimentar deles é a batata. Mas é uma comida muito boa, só que precisamos saber o que estamos acostumados e o que podemos comer. Se você tiver alguma alergia também, ou restrição a algum alimento, ou diabetes, é importante que você nos informe para que nós possamos lhe servir uma alimentação adequada. Sétima dica com relação a vestimentas. Que roupa eu posso usar? Para os homens que vão ministrar, seria importante levar um terno, uma gravata. As mulheres podem levar calças, principalmente devido ao frio, levar roupa de frio, porque há muitos lugares no Peru que faz frio, tênis, porque há muitos lugares escorregadios, e também óculos de sol e um boné, protetor solar também é uma boa dica. Oitava dica, na sua necessaire que você vai levar os produtos de higiene pessoal, não esquece de colocar remédios para dor de cabeça, ânsia de vômito, diarreia, febre e remédios indicados no caso de dengue. Porque devido à altitude é comum ter dor de cabeça, a alimentação também pode dar ânsia de vômito, diarreia, e você, estando preparado, vai fazer uma viagem mais tranquila. Nona dica, obedeça a programação, obedeça os guias. Tá? Você vai receber uma programação de todo o nosso itinerário, os horários, os locais que vamos passar. Então é importantíssimo você obedecer. Se vamos sair às 7, 10 para 7 já esteja lá para não atrasar o grupo, não atrasar a nossa programação. Aeroporto deve estar lá 3 horas antes, se você for pegar a van em outro lugar que não seja dentro do nosso itinerário, ok? Pontualidade é importante e é tudo. Décima dica, documentos necessários. Você vai precisar de um passaporte ou um RG com menos de 10 anos que você expediu, desde que esteja em bom estado de conservação. E uma vacina contra a febre amarela, que você deve trocar. Você vai no posto, vacina-se contra a febre amarela e deve trocar em um posto da Anvisa
ou no aeroporto, geralmente no aeroporto tem o posto da Anvisa, por uma carteirinha internacional, tá? Porque a nossa carteirinha de vacinação não vale em outro país, você precisa de uma carteirinha internacional. Isso é tudo o que você precisa para poder viajar. E não perca o seu documento durante a viagem. Se você perder, você vai ter sérios problemas, você pode perder o seu voo e pode ficar muito caro para você tirar um outro documento. Então guarde sempre que você sair de um local, verifique se o documento está ali. Toda vez que você for sair de dentro do hotel, de dentro da casa de um irmão, saia com o seu documento e quando você estiver chegando, verifique se ele ainda está com você. Isso é muito importante. Há algumas palavras que você não pode falar. São palavras que aqui no Brasil não tem problema nenhum pronunciar, mas que lá é muito pesado. E os peruanos, eles realmente são muito rigorosos com relação a falar palavrões. Aqui no Brasil se fala e não se dá muita importância, as pessoas acham comum. Para eles não é comum. E se ele ouvir você falando palavrão e não entender que você está falando aquela palavra de baixo calão sem intenção, ele pode não ouvir o teu evangelho, pode não te considerar uma pessoa educada. Eles são muito rigorosos com relação a isso. Então nós vamos te dar uma lista de algumas palavras importantes que são faladas comumente aqui e que não devem ser faladas lá. Algo que eu acabei esquecendo de falar é sobre os cartões de crédito. Caso você vá levar cartão de crédito, é importante que você ligue na sua operadora, que você ligue na empresa do cartão e peça a liberação desse cartão para uso internacional, para que você não tenha problemas imprevistos lá. Bom, meus irmãos, é isso. Essas são algumas das dicas. Se ficou alguma dúvida, se você vai fazer uma viagem também ao Peru e tem outras dúvidas, posso esclarecer para você, é só deixar uma mensagem e nós vamos estar respondendo com muito prazer. Eu tenho certeza que essa viagem será uma bênção para você, para a sua vida. Serão dias alegres, dias de vitórias, dias que você vai ver a bênção, a glória, o poder e a unção de Deus. Bem-vindos a mais uma viagem missionária à nação peruana. Que Deus vos abençoe e, como diz os peruanos, que Deus les bendiga, que Deus te bendiga, hermano. Bendiciones. Hasta la vista.